Bom dia, pessoal. Precisamos resolver um problema urgentíssimo. Me acompanhe aqui na sala de reunião, por favor. Pessoal, recebi um cliente ontem, ele está respondendo por 2 processos criminais, homicídio qualificado, e existem 2 mandados de prisão decretados há 2 anos atrás, e que o magistrado entende que ele está foragido da justiça, já que ao ser citado, a mãe dele recebeu, o endereço da mãe não era dele, e aí por não ser ele pessoalmente citado, o juiz expediu o edital e entendeu que ele estava fugindo da justiça. Não, doutor, mas espera aí. O simples fato dele ter sido citado em casa, a mãe dele ter recebido a citação, e por ele ter sido citado por edital, não significa que ele é foragido. Inclusive, doutor, se eu não estiver enganado, a jurisprudência do STJ entende que a mera citação por edital não quer dizer que o réu esteja foragido. Portanto, não autoriza a prisão preventiva nesse sentido. E tem mais, doutor. Já que se passaram 2 anos da decretação da prisão preventiva do réu, sem que ele tenha praticado novos crimes, sem que tenha havido qualquer tipo de registro, eu não vejo nenhum motivo novo para a manutenção da prisão preventiva. Isso mesmo, doutora. A jurisprudência do STJ entende que, não existindo fatos novos ou contemporâneos, não há motivos para a manutenção da decretação da prisão preventiva. Tá, já entendi. Então vamos combinar o seguinte, eu vou combinar com o cliente para que ele se entregue na delegacia, até para demonstrar cooperação, para dizer que ele não está foragido, e aí nós faremos o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada. Estratégia traçada. Essa simulação que acabamos de fazer guarda sintonia fina com a realidade. Conhecer os personagens envolvidos no processo criminal, suas agruras, seus desatinos, seus padrões de comportamento, é um ponto de partida na luta pela liberdade, aumentando sobremaneira as chances de soltura. Como se fosse um processo de venda, conhecer seu avatar pode fazer do livre convencimento motivado engrenagem voltada a prestigiar a liberdade do cidadão, frente à pretensão do Estado de vê-lo encarcerado. Meus amigos, tudo que começa bem tende a terminar bem. E o que começa mal também tende a terminar mal. Essa premissa universal que todos nós conhecemos se aplica na luta pela liberdade, na medida em que, se tomarmos uma medida precipitada, ou mesmo no momento errado, pode comprometer de forma significativa as chances de soltura. Veja, realizada a prisão em flagrante, ou mesmo em cumprimento de uma ordem judicial, a autoridade policial oportunizará ao preso uma ligação familiar, bem como ao advogado, momento em que o depoimento dos policiais, da vítima e do próprio suspeito serão tomados. Lavrado o auto de prisão, emitida a nota de culpa e das garantias constitucionais, o delegado, então, comunicará a prisão imediatamente ao juiz plantonista que, por sua vez, ouvido o Ministério Público, em até 24 horas, marcará uma audiência para decidir se decretará a prisão preventiva ou se concederá a liberdade provisória. É bem aí que você precisa entender como funciona o sistema. Pessoal, imagina a quantidade de abordagens e de prisões que são feitas pela Polícia Militar, ainda mais em regiões metropolitanas, tudo para garantir a minha e a sua segurança. Aliás, aqui fica a minha homenagem ao trabalho heróico da Polícia Militar. Diariamente, são comunicadas inúmeras prisões e inúmeras audiências são realizadas, onde sempre haverá um juiz que decidirá, um promotor que é responsável pela acusação e um defensor público que buscará realizar a defesa do indivíduo. Gente, todos são profissionais altamente gabaritados que, com seus méritos, passaram em seus concursos públicos altamente criteriosos. Mas o que eles não esperavam era o alto volume de prisões, onde cada uma delas traz consigo uma história particular, detalhes trazidos em documentos, os quais precisam ser cautelosamente analisados. Afinal, trata-se da liberdade do ser humano. É bem aí que o advogado, o seu advogado, tem lugar de destaque. Devidamente remunerado pelo seu cliente, o advogado e sua equipe fará dos detalhes de sua prisão
o último prato de comida. O advogado, senhores, quando contratado, é o primeiro juiz da causa, tornando-se auxiliar do promotor e do magistrado na conclusão pela liberdade e ou pela prisão, sendo reconhecido, por isso mesmo, como indispensável à administração da justiça, conforme preceito constitucional. Não existe hierarquia, não existe concorrência, disputa, mas tão somente a busca pela verdade real, sendo certo que, naquele momento, o que importa é saber se, com base nos fatos até então apurados, há indícios da existência de crime e de que aquele indivíduo é o autor do fato. Também é importante avaliar se a pena potencialmente aplicada ao final pode resultar em pena de prisão, ou mesmo se aquele cidadão é perigoso, seja pela análise da sua vida pregressa, seja pela gravidade do seu comportamento, dos fatos trazidos pela autoridade policial. Veja, pessoal, a complexidade da decisão a ser tomada em curto espaço de tempo, já que, a depender da região, são bem mais que 20 audiências por dia. É por isso que conhecer as dificuldades do sistema, os personagens envolvidos e o papel que o advogado assume nesse contexto é fundamental na lida pela preservação de direitos. A prisão, meus amigos, é e sempre será medida extrema, excepcional, cabendo ao Poder Judicial aplicá-la em último caso, já que existem outras medidas cautelares diversas da prisão, cabendo ao julgador interpretar, naquele momento, se nenhum deles, ou mais de uma, são suficientes, antes que venha a concluir pela decretação da prisão preventiva. Tá, doutor? Mas se mesmo com todo o esforço da defesa, o juiz concluir pela decisão, não há mais o que fazer, é aí que o profissional precisa conhecer aonde pisa, para que então adote a melhor estratégia para aquele caso. Veja a quantidade de caminhos a seguir. Primeiro, ir ao tribunal, via habeas corpus, ainda no plantão judiciário. Segundo, ir ao tribunal, via habeas corpus, somente no expediente normal. Terceiro, pedir, antes da conclusão da investigação, a revogação da prisão para o juiz responsável pela central de inquéritos. Quarto, ou aguardar a conclusão das investigações, quando então o processo irá para o juiz que cuidará em definitivo do processo, para então pedir a revogação da prisão. E aqui fica logo a advertência. Uma escolha errada, uma medida tomada de forma precipitada pode comprometer toda a atuação da defesa em busca de sua liberdade. Quer ver um exemplo? É natural que o indivíduo, preso naquele momento, ansioso, queira que o advogado tome a primeira medida disponível e de imediato, que seria, por exemplo, a impetração de habeas corpus ao tribunal local, ainda no plantão do judiciário. Senhores, só para aqueles que entendem como funciona o plantão, todos os casos devem ser decididos durante o tempo de plantão. Se durante a semana, à noite, no mesmo dia, se no final de semana, até o início do expediente da segunda-feira, se for o caso, for recheado de detalhes importantes, cruciais para a defesa, será mesmo que o plantonista terá condições de avaliar toda a cautela esperada? Ora, se foi difícil para o juiz analisar naquela questão, juntamente com outras, o que mudaria no tribunal? A tendência é que o plantonista do tribunal, na dúvida, manter a decisão do juiz. Simples assim. É claro que existem casos aberrantes, onde os erros são evidentes, que podem ser levados à apreciação do plantão. Mas é o advogado, com sua experiência, que precisa avaliar isso, não o seu cliente. É para isso que o advogado é contratado, pois é ele quem está atuando estritamente com base na razão, mas não na emoção. E tem mais, uma vez feito o habeas corpus e o pedido liminar for indeferido, imagine como pode ficar a dificuldade da defesa para reverter esse quadro, já que não poderá mais rediscutir o mesmo fato, mas tão somente aguardar o julgamento,
que pode demorar meses para poder convencer o tribunal da sua tese de defesa. Veja o tamanho do prejuízo quando uma medida é tomada de maneira precipitada. Senhores, um bom estrategista não mostra sua caixa de ferramentas por inteiro na primeira oportunidade. Isso é óbvio. Esperar um pouco, ainda que custe alguns dias de prisão, pode ser o caminho mais plausível para a liberdade do cidadão. Então, meu amigo e minha amiga, não pense meia vez em contratar um advogado quando o assunto for sua liberdade. E entenda que um bom profissional é aquele que conhece os caminhos e o contexto, fazendo da estratégia seu ponto de partida para a busca de sua liberdade. E aí, tá gostando do nosso conteúdo? Então não esquece de curtir, compartilhar para quem precisa, inscrever-se no canal e clicar no sininho das notificações para receber o alerta do próximo episódio do meu, do seu, do nosso 10 Gritos de Liberdade. Até breve!